Quando Jesus Cristo fazia um discurso que muita gente não entendia, quando ele dizia assim: vós sois deuses, conheça a ti mesmo e conhecerás a Deus. Não busque o reino dos céus em nenhum lugar a não ser dentro de você. Jesus, lá atrás, Buda, 500 anos antes de Cristo, Buda reunia seus discípulos e Buda dizia assim a seus discípulos: vocês sabem qual que é a diferença que existe entre eu e vocês? Buda dizia: nenhuma. A única diferença é que eu acordei e sei que sou um Buda. E vocês ainda não acordaram e não sabem que são Budas. Ele dizia: você não vai se tornar um Buda. Você não precisa fazer nada para se tornar um Buda. A única coisa que você já é um Buda. A única coisa que você tem que acordar. Sejam todos bem-vindos em nosso espaço Caminho da Luz. Dando sequência a esses nossos encontros, a essas nossas palestras, o tema que nós escolhemos hoje é o poder do Eu Sou. Muito bem, para que nós possamos entender essa questão, nós vamos lá atrás tentar entender a origem desse trabalho que hoje é muito colocado dentro das tradições esotéricas, principalmente da teosofia, né? E o pessoal ligado à teosofia que desenvolve um trabalho com a fraternidade branca, né? Então, em função desse trabalho, eu vou tentar dar um pouco do histórico do que é a fraternidade branca, da onde surge essa questão do eu sou, que faz parte de uma oração muito forte, né? Que os esotéricos ligados à teosofia trabalham com essa força. Tá? Eu vou mostrar para vocês a origem desse eu sou lá na Índia antiga, tá? Da onde ele vem. E por que ele foi incorporado também no movimento teosófico como uma das coisas mais importantes, né, da conscientização do discípulo, do indivíduo, do buscador, né, da luz. Ok? Muito bem. A sociedade teosófica, né, o movimento da sociedade teosófica inglesa e depois a sociedade teosófica internacional, né, depois também a Sociedade Teosófica Brasileira, tem uma história aí, né? O movimento da Sociedade Teosófica começa na Inglaterra, né, com uma esotérica, com uma mística muito conhecida na época, como Helena Blavatsky. Tá? A Helena Blavatsky era uma sensitiva, uma paranormal, né, que viveu por volta de uns 10 anos no Tibete, estudando, vivenciando, e também no norte da Índia. Ela fez uma peregrinação para aquele lugar, e quando ela retorna para a Inglaterra, ela junto com o Leadbeater, né, um pessoal que são sensitivos, são místicos também na Inglaterra, eles vão fundar a Sociedade Teosófica Inglesa. Isso no século XIX, no final do século XIX. Aí tem muitos outros nomes, a N.B. Sun, tem uma série de pessoas esotéricos que vão criar essa sociedade teosófica inglesa, e a Blavatsky é a base dessa sociedade. A Blavatsky escreve vários livros, né? Inclusive aquele famoso A Doutrina Secreta, que são vários volumes, né? E muitos outros livros que são importantes como base do estudo, né? A teosofia na época ela tinha uma relação entre um estudo esotérico, místico e científico. Ela trabalhava com essas três linhas ao mesmo tempo, tentando incorporar a ciência também, a compreensão científica dentro dos padrões dos estudos mediúnicos.
A Anne Besant tem vários livros também publicados, né? Ela tem um livro muito interessante chamado Auxiliares Invisíveis, que ela fala dos espíritos, até quando ela se projetava no astral, tal, para ajudar pessoas. Então era um pessoal muito ligado a essa questão esotérica. Muito bem. A Sociedade Teosófica, ela coloca de determinada maneira, né, a questão do conceito do que seja a fraternidade branca. Tá? Eu procurei todos os textos, todos os livros, que eu acompanho esse movimento há muitos anos, né? E eu não encontrei nesses textos do jeito que eu coloco a fraternidade branca, como eu coloco ela. Porque todos os livros têm uma certa mística, tem uma certa... que parece que não fica tão claro. Ou seja, na verdade, eles colocam da seguinte maneira, que a fraternidade branca seria uma fraternidade de mestres ascensionados. Ou seja, grupos de espíritos que passaram por longas experiências reencarnatórias no planeta Terra, ok? Desde longa antiguidade, até que chegaram um determinado momento de suas vidas que o seu ciclo kármico foi suspenso, ou seja, eles, na verdade, transcenderam, eles passam a transcender e não mais reencarnar na superfície terrestre. Então todas essas almas que quebram ou cessam o seu ciclo kármico na superfície terrestre, passam a ascender no plano espiritual. Ok? Então essa comunidade de seres ascensionados é chamada, né, de fraternidade branca. Porque mesmo que o indivíduo é ascensionado no islamismo, outro é ascensionado através do catolicismo, do cristianismo, ascensionado através do budismo, através do hinduísmo, sabe? Várias coisas, todos ascensionados do mundo. Quando eles chegam neste ponto, não existe mais o elo ou o rótulo de sua religião, o rótulo de seu caminho na Terra, cultural na Terra. Ou seja, rompe-se todos esses elos e surge o ser verdadeiro, o eu cósmico do ser, né? Aquela entidade mais profunda que habita todos nós. Entendeu? Então rompe-se todas as máscaras, né? Todos os rótulos das quais o ser humano usou nas suas encarnações todas aqui. Então os ascensionados são seres libertos desses rótulos kármicos nas quais as suas culturas moldaram ao longo de suas encarnações terrenas. A fraternidade branca nos coloca, ou a teosofia nos coloca, que hoje a Terra é dirigida por 7 grandes mestres ascensionados que dirigem o planeta Terra, que coordenam, né, as experiências no astral Terra e coordenam toda a vida nos planos mais inferiores até na superfície terrestre. Então, esse subcomando planetário estaria a cargo dos humanos ascensionados. Porque nós temos comandos superiores à fraternidade branca, que são os comandos extraterrestres, que são os comandos operacionais, os criadores do projeto, os coordenadores do projeto Terra, né, desde a sua fundação. Então os ascensionados, eles não são, vamos assim dizer, os grandes comandantes fundamental do planeta Terra. Porque você tem que pensar, quando eles não estavam ascensionados, quem é que coordenava lá em cima, né? Quando começou a experiência 6 mil anos atrás, quem é que coordenava tudo? Quem que criou o projeto Terra? Né? Então tem fontes maiores ainda, que é isso que a gente pode dar uma colocada para vocês. Aí entra Comando Astar, aí entra outras entidades de elevada estirpe nos planos superiores aí no cosmos. São as entidades extraterrestres que coordenam planetas, são jardineiros do universo, que coordenam mundos, criam mundos para experiências planetárias, criando os corpos biológicos, preparando a superfície planetária mesmo para experiências da horda humana, né? O movimento teosófico no Brasil, ele começa em 1924, né? Um indivíduo chamado Henrique José de Souza, ele funda a Sociedade Teosófica da ANA. Depois, um tempo depois, ele passa esse nome para a Sociedade Teosófica Brasileira. A teosofia no Brasil teve várias quebras com o passar do tempo. Ou seja, é como você pegar as igrejas crentes, elas começam a quebrar, cada um vai para um canto,
E basicamente eu vejo muitos grupos que às vezes se reúnem, fazem as suas orações, fazem os seus trabalhos, mas também não é filiado a nenhuma loja. É uma coisa de às vezes ter um sensitivo que trabalha e que canaliza mestres ascensionados e faz um trabalho independente. Então hoje existe muito disso, ok? Mas só para apresentar a vocês então o que nós vamos conversar hoje e da onde surge dentro dessas linhas teosóficas ligados ao movimento teosófico. Então eu digo assim, que todos os grupos que estão trabalhando com essa linha dos 7 raios, com os mestres ascensionados, com a fraternidade branca, de certa forma teve ou tem ou não tem mais uma conexão com a antiga sociedade teosófica, ok? Basicamente isso. Muito bem. Então, agora eu vou tentar dar uma coordenada e para ver se surgiu onde que tem essa história do eu sou. Nós vamos bem lá atrás. Então, na verdade, nós temos a superfície da Terra, né? As pessoas que estão aqui encarnadas. Se nós dividirmos o plano astral Terra, esse aqui é um diagrama esse aqui é um diagrama só, certo? Nós dividimos em 4 grandes dimensões. E essas dimensões têm subníveis, a gente nem vai entrar em detalhes. Nós poderíamos chamar esse primeiro nível, a superfície da Terra, e esse primeiro nível astral de umbral. Tá? Umbral. Umbral significa escuridão, trevas. Mas trevas não no sentido que está tudo escuro, não. No sentido do conhecimento. As pessoas estão nas trevas, estão no umbral. Existem várias cidades no mundo, no plano da luz. E aqui nós teríamos o plano dos ascensionados. Os ascensionados seriam todos aqueles espíritos que por reencarnações sucessivas, por passar por muitas reencarnações, ok? Esses espíritos cessam o seu ciclo kármico, eles ascensionam. Os seus mentores kármicos, aqueles que conhecem você desde a sua primeira encarnação na Terra, que trabalham, e são muita gente, não é um cara, é um grupo de seres que coordenam, né? É como você pegar uma escola, por exemplo, aqui no Brasil, né? Você tem um corpo que dirige a escola, não tem? E você tem 2.000 alunos, por exemplo, numa escola. E você tem ali, entre professores e coordenadores, umas 300 pessoas, vamos supor assim, ou 100 pessoas, dependendo da escola, né? Então, no mundo astral é assim, você tem um grupo de mestres que vão coordenar 2.000, 3.000 pessoas que vão viver essa experiência lá na Terra. Eles vão acompanhar sempre. Esse grupo de entidades são seres da luz e seres ascensionados também. Na verdade, este plano aqui tem milhões de pessoas que vivem aqui. Milhares de pessoas, não é meia dúzia. Tem muita gente. Ok? Então, esta é uma classe de seres que operam a serviço do controle. Mas vocês têm que entender que antes deles ascensionarem, tinha que ter um grupo aqui que já fazia esse mesmo serviço antes. Né? Então, eu vou dizer para vocês que tudo isso foi programado e calculado por um comando planetário muito maior, que está lá em cima, que eu chamo Comando Planetário da Terra, Comando do Projeto Terra. Essas grandes inteligências, elas são muito elevadas, acima dessa dimensão astral. Eles estão acima da dimensão que a gente chama de plano astral, né? E esses comandos planetários, como eles nunca tiveram uma experiência direta na Terra, são comandos muito superiores, eles podem ser chamados por vocês de extraterrestres. Se eles nunca tiveram uma experiência, que são extra. Essas inteligências, eles convocam grandes grupos de raças operacionais da galáxia toda, do universo inteiro. Este local aqui, este local e este local é um intercâmbio interestelar constante. E este comando planetário é um comando planetário específico para operar planetas no projeto kármico, ou seja, as criaturas ficam nas trevas. E para nós eles seriam verdadeiros deuses. Tá? Muito bem.
Então, na verdade, presta bem atenção. Da onde surge o eu sou, que é outra palestra nossa, que até agora não falamos do eu sou. Muito bem. Quando uma alma está encarnada aqui na Terra, agora nas trevas, não sabe o que está fazendo aqui, não sei de onde eu vim, para onde eu vou. Falam para mim que morreu, acabou, que não tem alma, que não tem vida após a morte. E eu acredito nisso. Então esse cara está completamente... Um indivíduo que tem a alma morta, que tem a sua alma transcendental morta, porque quando ele encarna pelo projeto kármico, ele se esquece de tudo, ele não lembra da sua natureza espiritual, então ele é facilmente escravizado, ele é facilmente convencido pelos sistemas intelectuais de que não existe vida após a morte, que não tem nada, porque todo mundo está nas trevas, até o professor dele também não sabe. Os mestres deles aqui, de faculdade, de escola, também estão na mesma filosofia. Então ele vai aprender aquela filosofia. Ele vai viver em função de um materialismo dialético. Olha, até bonita a palavra. Espírito, religião, pode esquecer, isso aí não existe. Ok? Muito bem. Então, como é que nós vamos acordar esse cara para que ele entenda quem ele é? Deus criou o universo, criou todas as coisas. Cria o homem, cria a consciência, é tudo manifestação dessa energia, dessa inteligência. Então, por esse princípio, a minha consciência, na verdade, é o próprio Deus manifesto. Ok? E isso é que eu aprendo das entidades que me ensinam. Quando Jesus Cristo fazia um discurso que muita gente não entendia, quando ele dizia assim: vós sois deuses, conheça a ti mesmo e conhecerás a Deus. Não busque o reino dos céus em nenhum lugar a não ser dentro de você. Jesus, lá atrás, Buda, 500 anos antes de Cristo, Buda reunia seus discípulos. E Buda dizia assim a seus discípulos: vocês sabem qual que é a diferença que existe entre eu e vocês? Buda dizia: nenhuma. A única diferença é que eu acordei e sei que sou um Buda. E vocês ainda não acordaram e não sabem que são Budas. Ele dizia: você não vai se tornar um Buda. Você não precisa fazer nada para se tornar um Buda. A única coisa que você já é um Buda. A única coisa que você tem que acordar. Então os mestres do passado, Buda já ensinava: você tem que acreditar que você já é. Você não precisa fazer absolutamente, você não precisa fazer nenhum sacrifício. Por isso que no budismo não tem sacrifício. O budismo clássico não tem sacrifício. O cara só senta ali e contempla. Espera abrir. Então é isso que está aí. Então, na verdade, agora eu vou falar para vocês sobre o poder do eu sou. Até agora eu falei da origem, né? Por que surgiu o eu sou? Da onde ele veio? Qual a necessidade de você repetir que os mestres tinham de dizer para nós que nós somos? Já. Nós temos que acordar e descobrir tudo isso. Ok? Muito bem. Se te ensinarem que morreu, acabou, que não tem alma, e você acreditar nisso, você crê nisso, você vai criar uma vibração. Quando você está em depressão, angústia, infeliz, isso cria uma energia vibratória em torno de você. Os videntes, até vê a cor da tua aura, já falei: esse cara está com depressão, esse cara está doente com o fígado, esse cara está doente no coração. Porque todas essas doenças aparecem no campo áurico, em pontos, com cores. Então quando a pessoa começa a mudar esse campo vibratório, vai para um caminho espiritual, para um caminho esotérico, ele começa a criar uma mudança vibratória. Essa mudança vibratória faz com que as energias que ele vai atrair são outras. Os amigos dele agora também são buscadores, são espiritualistas. O caminho espiritual você tem que peregrinar, você tem que ir buscar, porque não está na tua casa às vezes. O ensinamento, a luz, a semente para vocês poderem se alimentar. O
que acontece? Essas pessoas que estão vibrando na luz, elas começam a se juntar. Quando alguém está buscando a luz, essa vibração, ela muda. Você vai atrair seres de luz agora. Você vai atrair esta linha de espíritos que vão ficar interessados por você, na sua prática de yoga, na sua prática de tai chi. Quando você vai cantar o eu sou, ou recitar, ou mentalmente, precisa cantar, às vezes você começa a acreditar, não, eu sou luz, eu sou amor, eu sou essa força, eu sou Deus, eu sou o ser divino, né? Eu sou essa força, eu não sou aquilo que o meu patrão fala, a escola que me fala, eu sou algo muito maior, eu tenho que acreditar naquilo que Jesus disse que eu sou. O Buda disse eu sou. Então eu começo a repetir isso muitas vezes para mim. Eu começo a repetir. Você se lembra ontem quando nós falamos da yoga devocional? Do Bhaktivedanta, que repetia o Hare Krishna o tempo todo? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E pum, repete. Você vai entrando naquela sintonia. Você vai atraindo luz, é como cantar o Om. Então quando você começa a colocar esse eu sou essa luz, eu sou esse amor, você começa a se fortalecer de tal forma, você começa a acreditar nisso de tal maneira, que isso começa a mudar esse campo. E quando esse campo muda de vibração, as energias nos seus chakras começam a subir. Você vai atrair esses seres, quando eles se aproximam de você, além deles não trazer problema, porque quando você traz encosto é outro problema, né? Só dor, sofrimento, angústia, você arrasta a emoção do espírito sofredor. Mas esses seres são seres de luz, de grande inteligência. Quando eles chegam até você, se aproximam de você, eles já estão interessados em você, em dar um contato, ou fazer alguma mudança na sua consciência. Às vezes você está meditando na sua casa, ele se aproxima de você nesse momento. A aura deles é monstruosa. É uma aura de 300, 500 metros, às vezes quilômetros. Por isso que às vezes não pode aparecer em qualquer lugar. Então, você deve repetir todos os dias esse exercício. Eu sou Deus. Eu sou a luz. Eu sou a vida. Eu sou amor. Porque durante toda a nossa existência aqui na Terra fizeram a gente acreditar que a gente era completamente outra coisa. Que a gente era o pecador, que a gente era um pobre, que a gente era um mendigo. As religiões nos ensinaram a mendigar para Deus. E os grandes mestres nos ensinam, não, você é, e você tem que acreditar que você é. E a partir do momento que você começar a acreditar que você é, essa é a base da Seishonoye. A base da Seishonoye é o quê? Você tem que ter pensamento positivo, você tem que eliminar toda a negatividade do seu ser e sentar em Deus. Você é Deus, está conectado com Deus. Isso cria essa vibração áurica poderosa em torno de você. Aí vai atrair os ETs, vai atrair o pessoal do Comando Astar, a Fraternidade Branca, espíritos de luz que vão estar conectados com você nessa jornada cósmica. Eu, mais do que nunca, com a minha humilde sensitividade, eu sei quem são os seres que me acompanham, os seres de luz que me acompanham no meu trabalho, certo? Se você trouxer um vidente bom, ele vai ver os seres que me acompanham. Então aquela velha história, eu tenho certeza que a luz está do meu lado, que eu sou essa luz e que através de mim as mensagens podem se manifestar a todo mundo. Eu conheço o meu papel, eu acredito que eu sou. E a minha mensagem para vocês, eu não tenho nada para ensinar para vocês, nada. O que eu posso ensinar para um Deus? Né? Se eu e você somos um, nós somos a mesma fonte, a mesma essência. Lembra aquele gráfico lá? Né? Nós estamos conectados pela mesma energia, nós somos a mesma fonte, nós somos irmãos. Por isso que Jesus nos ensinava, você tem que aprender a amar o próximo como a ti mesmo. Porque na verdade, o próximo é você. Da mesma forma que eu sou Deus, Ele também é, Ele também é, Ele também é, também é. Por isso, que quando eu falo namastê para vocês, é o meu cumprimento base aqui,
que traduzindo em termos indianos significa: eu, o meu Deus, saúda o teu Deus interior. Inclusive a gente costuma diferenciar, né? Quando eu escrevo tem o eu sou e tem esse euzinho aqui minúsculo, ó. Deixa eu fazer assim. Esse eu seria o seu eu inferior, que é o seu ego. É tudo aquilo que fizeram que você acreditasse que você é. O seu engenheiro, o seu pedigree, tudo aqui na Terra. E esse aqui é o seu eu, em letra maiúscula, superior. É isso aqui tudo que eu estou mostrando para vocês, que é a alma sua, a consciência cósmica que está dentro de você, eterna, que traz uma informação de outros mundos, de outras galáxias, de uma coisa fantástica do passado. Então, gente, esse é o grande poder do eu sou. O eu sou é algo que você tem que repetir todos os dias. Não importa a sua religião. Não importa se você está no culto da fraternidade branca, se você é um taoísta, se você é um budista, se você é um cristão. Jesus sempre ensinou: você é um Deus. Volte-se para dentro que você vai conhecer Deus. Jesus não mandou você ir no templo. Jesus não mandou você rezar dentro das religiões, das igrejas. Não, ele falou assim: é para dentro. Então você tem que acreditar que você já é, ou seja, que nós somos. Isso vai fortalecer você todos os dias. Todas as vezes que você estiver angustiado, todas as vezes que você estiver deprimido por algum motivo, eleve seu pensamento, faz o exercício. Pô, para com isso, para com essa merda na cabeça. Pô, eu sou, cara. Eu sou o cara. Entendeu? Aí você fala assim: eu posso não ser Deus, mas sou filho dele. E dá na mesma, né? Você está entendendo? É aquela velha história. Entendeu? Então, eu acho que nós temos que aprender isso. A igreja católica, comete certos erros de interpretação e coloca a seguinte situação que eu detesto. Quando ela chega e fala assim: presta bem atenção, isso é uma interpretação errônea. Quando ele fala: Jesus Cristo é o único e verdadeiro Filho de Deus, o resto é tudo filho de quem então? Não vou falar o nome aqui porque fica feio na palestra, tá? São todos aqueles perdidos que não sabem quem que é pai e quem que é mãe. A mãe sabe, mas não sabe quem que é o pai, né? Você vê, isso é um ensinamento totalmente errado. Por quê? Porque ela já coloca você lá embaixo. E o próprio Jesus nunca fez isso. Jesus ensinava: você é Deus. E Jesus nunca, isso ninguém explica, né? Na Bíblia, Jesus nunca permitiu que nenhum ser humano se ajoelhasse na frente dele. Vocês sabiam disso? Ele nunca permitiu que nenhum homem se ajoelhasse na frente dele. Teve uma vez um cara que se ajoelhou na frente dele e ele sentou na frente do cara. Falou: vamos conversar, nós somos iguais. O Buda também tem esse mesmo costume, viu? O Buda tem esse costume. Ninguém é inferior a ninguém, ninguém é superior a ninguém. Nós temos apenas que acordar para essa realidade. Então, todas as vezes que você estiver numa depressão, numa angústia, estiver triste, volte para esse exercício, acredite em você. Você é aquilo que você pensa que você é. Se você pensar que você é um pecador, que você é um inferior, você vai ser isso. Você vai arrastar essa cruz pelo resto da sua vida. Mas se você colocar na tua mente, no teu ser, e condicionar a tua mente que você é, você realmente vai manifestar esse lado seu, esse lado poderoso. Aí não vai acontecer, você não vai ficar doente. Porque se essa aura começa a vibrar, luz, tem doença, você não fica doente. Você morre que nem o Yogananda, morre porque vai embora. Abandona o corpo conscientemente e vai embora. Então é isso. Acho que a mensagem de hoje, a gente está mais que colocado, né? Basta que você acredite em você.
Acredite nos ensinamentos desses grandes mestres de luz, né? Buda, Cristo, que todos esses mestres na história eles passam a ser esses grandes mestres da fraternidade branca, que já trabalharam nos 7 raios também, manifesto, nesse processo místico de coordenação planetária, né, de trabalho planetário. Esses grandes mestres que deixaram suas mensagens do passado, esses ensinamentos, para que nós realmente acreditemos em quem realmente nós somos e o que somos nós. Essas almas eternas, esses seres em missão na Terra de aprendizado e transformação da nossa própria consciência. Ok? Então, namastê a todos, muita paz e até um próximo encontro. Muita paz.